achava que eu não tenho influência verbal do professor Vítor Serrano e achei que era mais seguro, até porque assim a minha mulher pode ler e diz: não digas isso não se faz. Não é assim. Portanto, eu tenho uma censora em casa que autoriza o que é que eu devo dizer e não devo dizer. Só que tenho que ter um pouquinho de liberdade e vou escapar-me com algumas coisas. Depois eu tratarei de ouvi-la em casa. Enfim, meu caríssimo mestre, começo por ler uma mensagem que lhe enviei dos Estados Unidos por ocasião do seu 80º aniversário. Não lo creio. Não acredito que vai fazer 80 anos. É verdade que sempre o vi como um professor e, portanto, como um respeitável mais velho. Foi o meu superior, que era assim no seminário, e isso fica-nos na cabeça ad eternum. Nós tratávamos os professores pelos nossos superiores. Mas a partir de certa altura, o Dr. Artur Goulart deixou de evidenciar sinais de idade e passou a ficar sempre o mesmo, assim como se os seus anos no Museu de Évora o tivessem contagiado e o que quer que seja que os museólogos usam para preservar os objetos de arte o afetasse também a si. Essas dos superiores faz lembrar uma história que a Benor não autorizou esta. Nós estávamos filosofia tomista e era em latim, e as teses começavam sempre se, em latim, utrum. Se, assim, era a questão levantada e depois tratávamos da questão. E havia um dia, numa aula, a tese era utrum bruta intelligent. Se os animais têm inteligência. Só que havia depois a distinção entre os animais de ordem superior e os animais inferiores. Portanto, a tradução exata de utrum bruta intelligent devia ser se os animais, pelo menos hoje de nível superior, têm inteligência. O Fernando Mota, que é um grande cantor, tenta magnificamente a minha... eu sei que invejei a voz dele, mas o latim dele foi assim, a tradução foi um pouco... Ele traduziu assim com maior ingenuidade na aula, utrum bruta intelligent, por se os brutos, ao menos os superiores, entendem. A gargalhada da aula foi uma coisa... Não sou eu só que o vejo com estes olhos. Os meus colegas partilham desta impressão. Aliás, se eu fosse pedir-lhe para imitar o Dr. Artur Goulart, aposto que quase todos começariam com a expressão: homem, calma aí. Ele é de São Jorge, vocês sabem, São Jorge é aquela história de um vendedor ambulante que vai numa manhã em São Jorge, vem logo de manhã, veio vir a fazer jogging, é a primeira vez que aparece um indivíduo a fazer jogging dos outros, com elegante e tal, e ele passa assim a correr por uma tarde, lá de manhã já está um indivíduo jorgense a beber uma cachaça, e o indivíduo, ao ver o indivíduo assim a correr, diz: onde é que tu vai com essa pressa toda? Aí já acaba já aí. E também contei nos Estados Unidos, o Presidente do Governo dos Açores esteve nos Estados Unidos, e numa sessão de bebido muito mal, e na sessão, e ele pediu desculpa, e eu contei a história do Blarmino Ramos, que também é de São Jorge, um grande ator lá da Açoriana, e um dia estávamos num encontro de escutores nos Açores, e chegamos à mesa de pequeno almoço, e o Blarmino estava com um ar acabunhado, muito estranho e macabuz, e eu disse assim: Blarmino, aconteceu alguma coisa, estás bem? E ele diz: dormi muito depressa. Essa imagem de serenidade transparecia nas aulas, em qualquer disciplina das várias que nos lecionou, mas lembro em particular a de História da Arte, onde aprendíamos com um gosto especial, sobretudo nos dias em que lavava diapositivos da enorme coleção que desde cedo começou a acumular nas suas viagens. Ele é um exímio fotógrafo. Graças a ela, pôs-nos em contato direto com preciosidades da arte europeia, inacessíveis a nós, ali isolados no meio do Atlântico. Os vitrais das catedrais de Chartres, Ravenna, Florença, Roma. Era sempre, dentro e fora das aulas, aquela imagem de uma tranquila sageza, um saber transmitir-nos o gozo da aprendizagem, mas também o gosto pela vida. O nosso Dr. Artur foi e continua sendo um modelo de classe, distinção, superioridade de espírito, humor e elegância, QB. Tudo servido na maior lhaneza, num trato afável, próximo, chão, porém nunca perto de roçar sequer o vulgar. Ainda hoje, ao fim de 6 décadas de uma proximidade sempre crescente,
retenho forte e brilhante a primeira imagem do professor que desde muito cedo admirei e comecei a estimar, embora ainda sem me atrever a considerá-lo amigo, porque naquele tempo havia respeito mútuo. A amizade quase equitativa só veio a acontecer uns bons anos mais tarde. Cada um dos outros intervenientes nesta mesa, eu pus falará porque pensava que tinha percebido que havia iniciar a abrir respectivamente falaram respectivamente duas facetas de Artur Goulart. O professor Vítor Serrão ocupou-se da atividade de Artur Goulart no domínio da preservação do património da arte sacra e o professor Fernando Martinho referiu-se à sua obra poética. Quer dizer, profissionais encartados trataram de aspectos da biografia de Artur Goulart acima das minhas posses. A mim cabe apenas falar do professor e amigo e também das crónicas. Mas antes de entrar nesse meu foro, gostaria de começar agradecendo pessoalmente aos professores Fernando Martinho e Vítor Serrão o facto de terem sido incondicionais na sua resposta ao meu convite para participarem nesta sessão. No caso do professor Fernando Martinho, une-nos uma bem antiga amizade, mas também sei da sua igualmente antiga amizade com o nosso homenageado. O professor Vítor Serrão, estou a encontrá-lo, encontrei pela primeira vez, embora há muitos anos conheça e admire o seu trabalho. Também sabia do seu relacionamento profissional com o Artur Goulart e, por isso, tudo se tornou muito facilitado. Como disse, não conhecia pessoalmente o professor Vítor Serrão. No entanto, passei uns agradabilíssimos momentos com o senhor seu pai e tive o prazer de o fazer rir durante algumas horas num colóquio do Instituto Histórico de A Terceira, em Angra. Fomos juntos a uma festa popular onde cantavam velhas e pus-me a explicar essa tradição e a das cantigas ao desafio, recitando-lhes exemplos e contando histórias e ilhoas que o fizeram cansar de tanto rir. Nunca eu imaginara que a figura veneranda do professor José Vítor Serrão fosse capaz de tanta simplicidade e de tão descontraído riso. Foi um serão que não esquece bem. Lembro-me de duas quadras que ele gostou muito do Charrua e fiquei impressionado. Uma delas é o Charrua foi acusado de não ser bom católico porque só tinha um filho e ele saiu com a famosa quadra Santana que no céu brilha, porque Jesus foi avó, teve apenas uma filha e essa filha, um filho só. Lembro-me da reação dele e ele admirar depois de comentar a quadra e também outra, um despique entre açorianos, terceirenses e miquelenses, o velho despique entre os miquelenses e terceirenses, e a quadra era o Charrua, é um miquelense insinua algo sobre a sexualidade do Charrua e o Charrua responde: os touros dos altos cerros da minha terra fiel é que são pais dos bezerros das vacas de São Miguel. Aqui fica, pois, o meu muito obrigado aos dois especialistas presentes. Infelizmente, o professor Fernando Martinho não pôde estar. Mas também queria agradecer à Presidente da Casa dos Açores, a doutora Delfina Porto, que foi incondicional desde o primeiro momento em que falamos sobre esta sessão. Outro aspecto que nele sempre admirei, estou a referir-me agora. Regressemos então a Artur Goulart, meu professor e nosso homenageado. Outro aspecto que nele sempre admirei é a sua capacidade de meticulosa organização. O modo como tinha os seus diapositivos ordenados é exatamente o mesmo como ainda hoje arquiva as trocas de e-mails que um punhado de amigos troca regularmente. O grupo KH, o lugar que está aqui faz parte desse grupo, Clube dos Amigos das Hortênsias Ameaçadas. Foi criado porque alguém nos Açores achou que as hortênsias eram uma planta que estava infestada nos Açores e queria acabar com elas. Nós criámos o grupo dos amigos e então mantemos correspondência durante um tempo quase diária, mas agora mantemos, é o nosso KH. Sempre nova, e o Artur Goulart guarda tudo, volta e meia, arranja um volume com tudo, as fotografias que se envia, tudo organizado, uma coisa espantosa. Sinto essa sua atitude como sinal de abertura de espírito, já reconhecível quando, ainda nos Açores, aos poucos íamos saindo do nosso mundo medieval, preservado num museu disperso por novilhos. Eu poderia pôr-me aqui a evocar com algum detalhe a trajetória do Artur Goulart, o seu papel, por exemplo, na redação do Jornal da União e na famosa página literária glacial mantida pelos poetas Carlos Faria e Santos Barros, naquele vespertino angrense, que quando saía animava e agitava a ilha. Mas isso tomaria demasiado tempo. Vou quedar-me por registros mais ligeiros. Artur Goulart abusa de talentos. Até letras de peças musicais ele escreveu. Lembro-me da sua tradução adaptada das danças polovetianas de Borodino, que cantámos no Orfeão sob a regência do saudoso maestro Edmundo Oliveira, também meu professor e grande amigo do Artur Goulart.
vocês não têm latim, bastante desculpa para ouvir. Eu fui corrigido numa aula outro dia por um coreano. Eu não porque disse que eu tinha um dia citado uma frase latina e que tinha falhado. Um coreano. Eu não perguntei quando é que foi e ele tem agora a obrigação de dizer que eu gostava de saber, mas é um coreano, mas também eu acho que o vosso latim também não é melhor que o meu. E é um poema que está no livro o Tubular, o Algar e eu fizemos um livro de memórias sobre os 50 e 60, as décadas de 50 e 60 do Seminário de Angra. E uma das coisas que lá estava, e eu lembro muito bem de ter lido este poema, que estava no quarto dele, sobre o colarinho. Né? E é colarinhos isto é peranticus est, e está no livro, mas não vou ler. Mas um outro. Eu tinha. Está debaixo do poema. Por debaixo do poema. Desculpe. Aí debaixo. Não, eu sei, tem aqui o outro. Mas... Não, Não, o papel estava ali. falta. Não, eu estou neste. A custa, não. Sim. Mas não, a relação que nós tínhamos com o tubular é algumas. Eu apontei aqui algumas histórias e eu não queria para avançarmos, mas elas ajudam um pouco. Esse livro revela muito do que é que foi o papel do Seminário de Angra nos Açores, a abertura dos horizontes, que não só entre os nossos alunos, mas também no meio, porque o Seminário tinha um impacto muito grande, era praticamente a Universidade dos Açores, era o tipo college americano, era o Seminário era sobretudo na terceira, mas também estendia-se ao resto dos Açores. E há histórias que não quero aqui contar, mas eu lembro-me de um dia veio um diretor espiritual novo vindo de Roma, o Dr. Rogério Gomes, era de Faial, e veio e mudou completamente tudo aquilo, aquela parada antiga, etc. E um dia depois resolveram fazer umas obras no quarto, tornar aquilo muito mais interessante, mais agradável, mais humano, e então o Dr. Tubular, mais o Dr. Francisco Carmo tiveram a fazer obras, e aquilo estava, havia um órgão e tinha liberdade, amor, igualdade, justiça, assim, parecia ser um órgão. Só que depois lá dentro tinha umas garrafinhas de vinho do Porto. E nós fizemos uma inauguração. Tenho isso gravado. Eu lembro-me de ter feito. Enfim, não vou. Mas isto tudo feito com a convivência e com a. Eu lembro-me do Orfeão, do Pinto, era um Pinto pequeno à noite, posso fazer assim. À revelia do reitor, e nós cantávamos com uma letra da música da canção russa. Parabéns, Dr. Rogério, isto agora é um conforto, direção espiritual com cheirinho a vinho de Porto. Mas isso dá uma ideia de como é que era este espírito que se gerou entre nós, professores e alunos, já naquela altura, já com 19, 20 anos. Mas um dia nós resolvemos fazer as festas populares em Angra, os santos populares, na véspera de um exame de teologia moral, com um professor muito conservador que quis reinstaurar o uso do compêndio em latim. Nós resolvemos também à revelia, quando ele foi dormir, nós fizemos uma placa no outro lado do edifício, de tal maneira que o reitor não ouvisse, resolvemos fazer um desfile das marchas populares. E então eu lembro-me a José Costa, porque cada um havia uma competição, e então convidámos para o júri, quem é que nos convidava? O Dr. Tubular, o Dr. Francisco Carmo e o Ovelino. E então quem ganhou a marcha, eu é que fiz a letra, eu sou péssimo em música, mas faço umas letras, e a nossa letra, que depois metemos o primeiro prémio à nossa marcha, que era nós queremos nos casar e esta igreja renovar em perfeito adornamento. Não há dúvida, senhores, que estes nossos amores merecem um casamento. Pedimos ao Santo António que nos desse um matrimónio, que isto assim é muito chato. Nós lançamos este vira contra o concílio da Elvira para acabar com os celibatos. Enfim, isto, eu estou a contar estas histórias, como digo, para dar uma ideia de como é que era o ambiente e, ao mesmo tempo, nas aulas, havia uma diferença muito grande entre o que era o ambiente cá fora, mas nas aulas trabalhava-se a sério e havia um enorme respeito. Nós tínhamos um enorme respeito, uma enorme admiração por eles, nós professores. Poderia, mas não quero, alongar nesta recuperação das memórias que perduram na mente de tantos dos meus colegas.
Vários deles, impossibilitados de estar aqui hoje, pediram-me para lhe dar um grande abraço. Menciono António Cordeiro, que está em New Jersey, o Manny Chaves, que está em Hudson, Massachusetts, o Nuno Vieira, que está em Lakeville, Massachusetts, o José Francisco Costa, que neste momento nos Açores, o Walter Damas, também nos Açores, a professora Fernanda Enes, que foi hoje levar uma terceira dose da vacina e que está um bocadinho afetada e não se sente em condições de vir, e vários outros que não estão neste momento a lembrar. Vou passar à fase mais séria desta minha intervenção, centrando-me agora no livro de crónicas hoje lançado em primeira mão, porque infelizmente só dispomos de 6 exemplares para venda. Vou ler o prefácio que para ele escrevi, pois aí já disse o essencial do que achei importante deixar registado por escrito. Foi um falhanço, não sei se foi mesmo de quem foi, não conseguimos os livros a tempo. E então, eu ontem, quando percebi que não ia conseguir o livro, fiz demarches e através de um grande amigo meu na Madeira, que é um mestre magnificamente na internet, consegui localizar nos Açores e em Lisboa, em 4 livrarias, 6 exemplares. Trouxe 3 dos Açores e hoje andei aí de Uber e táxi por Lisboa, de Almedina, né? Consegui 3 e então é assim, como são tão poucos, eu deixei assim, ficam do lugar que os oferecerá a quem ele quiser, é quem chegar primeiro aqui. E depois devemos tomar nota das pessoas que estão interessadas e devemos arranjar a maneira de fazer chegar às pessoas interessadas exemplares do livro. Então, o prefácio que eu tenho aqui, como não vão ter o livro, chama-se Pós-Fácio em Jeito Pós-Scriptum, que é um trocadilho com o famoso poema sobre a carta com pós-scriptum, que foi mencionado aqui pelo professor Fernando Martim. Atiro-me estas linhas hesitando sobre qual dos termos, veleidade, atrevimento ou desfaçatez, melhor se encaixa na minha aceitação de um convite da Isabel Fernandes, admirável companheira de vida do autor destas crónicas, para escrever um prefácio à coleção delas. Isto pura e simplesmente por se tratar de um meu antigo professor, que apesar da sempre maior das familiaridades entre nós e de que o avanço dos anos temos ficado quase da mesma idade, eu ainda ser incapaz de tratar por tu, mantendo-me no tradicional, respeitador e quase venerando Dr. Goulart. A vida, porém, dá voltas. Cada um é como é. Montaigne dizia que a única coisa universal é a diferença. E o meu professor nunca foi de procurar a ribalta a não ser empurrado ou, quando, em tempos de estudante, pisou os palcos em teatros estudantil. E há fotos disso no livro que nós publicamos. Mas é que não tivesse muito para partilhar. Ao contrário dele ou de Martins, porém, nunca mostrou o menor sinal de que, por trás da sua figura de porte elegantemente sóbrio, havia muito mais para dar. Não para dar e vender, como se diz na gíria popular, porque essa segunda dimensão está tão longe do seu modo de ser e estar como Marte de girar à volta de Saturno. Aconteceu precisamente assim com esta coletânea de crónicas, tal como antes o seu livro de poemas. Ambos lhe foram sacados como quem tira dentes. Ou como se os arranca na altura em que ele, criança, via habitualmente o pai fazer em casa a um incontável número de pacientes. Ele conta a história magnífica do pai, que dentista nas Velas, em São Jorge, também ia em serviço à Graciosa, e um dia vai em serviço à Graciosa e o mar estava muito mal. Ele disse: olha, como é que é o mar dos Açores? O arco, a escada, depois as pessoas vinham na lancha e tinham que saltar para a escada, mas por ondas às vezes era tão difícil e havia quedas e perigosíssimo. E então, às vezes, o pai vem descendo e consegue saltar para o bordo, e quando para a lancha, e assim que ele chega à lancha, vira-se por alguém que estava na escada e disse: eu nunca mais venho esta ilha. E diz o gracioso assim, olha por Ruiz. Mas eu conto muito pior. As crónicas aqui reunidas são uma espécie de janelas furtivas sobre o mundo por onde o autor tem circulado. Surgiram também todas porque, algures, alguém lhe pediu, encarecidamente, uma nota sobre este ou aquele tema, ou alguma colaboração para um jornal, revista pública. Por isso, elas constituem flashes que iluminam momentos e espaços das suas andanças pela vida, centrada sobretudo entre Roma e os Açores, com Évora a tomar um lugar nuclear na segunda fase do seu percurso existencial. Assim, o leitor irá reparar com páginas que tanto podem falar de clássicas
e contemporâneas figuras éborenses, Jerónimo de Torres, Dom Frei Manuel do Cenáculo, André de Rezende, Túlio Espanca, como podem, por exemplo, inesperadamente revelar que João Coutileiro descobriu a arte da escultura no Museu de Évora, ou fazer-nos saborear deliciosos conhecimentos sobre doçaria conventual. Mas podem igualmente evocar açorianos com quem conviveu, o maestro de Ponte Oliveira, o poeta Coelho de Sousa, Manuel Medeiros, Rivera em Setúbal, e o açorianófilo de primeira água, o poeta Carlos Faria, que plantou no imaginário cultural açoriano a Ilha de São Jorge, torrão natal de Arturo Goulart, que Raul Brandão, apesar do seu olhar atento e perspicaz, não conseguiu captar, talvez por só lá ter circulado em dias de espesso nevoeiro. Carlos Faria, por sinal, cooperou muito perto com o autor destas crónicas, pois foi assíduo colaborador do jornal A União, de que Arturo Goulart fez chefe de redação em embrionismo, coordenando, com o alugardo poeta São dos Barros, a vitalíssima página literária glacial, agitadora das águas atlânticas na animada segunda metade da década de 60. Acrescem temas mais íntimos, como as comoventes páginas sobre o seu tio-avô, tio Joaquim e a avó Glória, ou ainda a torrenta narrativa das suas impressões de criança, que do alto da janela da sua casa nas velas se extasiava perante a vista da ilha em frente, o Pico, revelando desde bem cedo a sensibilidade estética que haveria de marcar-lhe uma vida pautada pela arte como expressão superior do espírito humano. Quem alguma vez teve a sorte de ser por ele conduzido em visita guiada ao Museu de Évora ou outros espaços artísticos alentejanos e açorianos, estou a lembrar-me especificamente de uma visita de académicos, altas horas da noite, ao Museu de Évora, e de outra com os participantes num colóquio à Igreja de Santa Bárbara, nas Nevadas, na Ilha de São Jorge, entendo imediatamente o alcance destas minhas palavras. Mas há mais. A humanidade de uma escrita tocada por tolerante humor, ostensivamente visível numa preciosa história de Nemésio nas velas, ou essa outra da senhora Blica. Os leitores meus patrícios miquelenses puseram-se de ouvidos afitados neste preciso momento e já querem saber a página, mas não vou estragar-lhes a surpresa. De primeiro, ressalta memórias de Roma, de momentos inolvidáveis na Piazza Navona, uma primorosa história de Edmundo Oliveira e de um ratinho, com mais rigor morano, apreciador de música, bem como de passagem de Tiago Sinibaldi, que ninguém hoje sabe quem é, mas que ressuscita nestas páginas sob o olhar de indulgente bonomia do autor. Não se esgota aqui a ampla temática que se estende à Pedra da Preguiça, uma das mais fabulosas piscinas naturais dos Açores. A outra é também em São Jorge, a Poça de Simão Dias, e aos açorianíssimos encontros de velhos amigos e colegas no Municipal, essa extensão da Ilha de Pico em Colares. E vai até Salzburgo, a mimosa urba artística, cuja magia não deixa ninguém indiferente. Em tudo há, à espera do leitor, uma boa dose de sereno deleite. E falta a referência aos açorianos, que com ele encalharam, ou melhor, felizmente aterraram em Évora, como o arquiteto Paulo Gouveia, o ator e encenador Mário Barradas e o professor Lionel Pimentel. A antiquíssima ligação Açores-Alentejo, que a falta de documentos históricos só permite conjecturar, acaba vindo a lume, ao vivo e no espaço contemporâneo. Numa das suas crónicas, Arturo Goulart refere os três prazeres do éborense André de Rezende: a vivência da poesia, o amor pela natureza e o gosto da arqueologia, acrescentando que serão naturais tais prazeres em quem vive e sente o Alentejo. Nesta referência fica captada uma síntese que me parece registrar magistralmente o próprio autor, se à arqueologia adicionarmos também a arte. Sem favor, pois eu fui meu professor de História da Arqueologia e Arte, e eu tenho por isso consciência do quanto largamente sabe dos dois campos. Eu a seguir cito o poema que foi já referido aqui, mas que vai ser lido pelo lugar. Vamos ter depois de todos os poemas. Eu passo para o parágrafo final do meu prefácio. Compreenderei se o leitor achar que o antigo aluno não conseguiu libertar-se do peso da autoridade que um professor exerce. Contudo, desejo não me falta de poder convencê-lo de ter eu tentado, absolutamente, ultrapassar as barreiras psicológicas dessa relação professor-aluno, procurando saudar e recomendar do modo mais objetivo possível este conjunto de primorosas páginas, além do mais escritas na lhaneza suave do mais escorreito português. Agora, caro leitor, é vogar à bolina, por elas fora, num cruzeiro que o levará dos mares de São Jorge aos horizontes alentejanos e mais para além, num oceano sem donos nem barreiras. E agora, assim termina o prefácio e o meu parágrafo final. Quem não conhece a história e o papel que o seminário de Angra exerceu
na vida cultural dos Açores dos anos 50 e 60 não faz ideia da influência que uma pleia de professores teve na transformação da mentalidade insular dentro e fora de Sevilha. José Enes, Artur Cunha de Oliveira, Francisco Carmo, Edmundo Oliveira e Artur Goulart constituíram uma constelação. Pessoalmente, a todos eles devo imenso. Hoje tenho esta oportunidade de manifestar publicamente o quanto devo a Artur Goulart, o quanto aprendi com ele e o quanto lamento nunca ter conseguido aprender na medida em que devia e podia. Mas ainda espero aprender mais porque ele vai por cá continuar e espero também ter eu a mesma sorte. Muito obrigado. Um poema que Fernando Martins já tinha lido um bocado. Se calhar é melhor ir a outros dois, até porque o tempo está a passar, mas fazer de qualquer maneira a ligação a esse poema, porque é que está com mais interessantes para mim também, e que começa assim: olha, avô, gostava que soubesses que aqui não há mar, de ondas verdadeiras, de sal e de palavras suspensas ao lado do vento, da boca espantada dos pés. Aqui não há mar. Eu, por acaso, quando na altura fiz este livrinho, fiz uma adaptação assim, uma paráfrase. Aqui não há mar, avô. Aqui, em Évora, onde vivo e trabalho há mais de 20 anos, não há mar. O nosso mar é aí, no meio do Atlântico, senhor da ilha que me deu berço em 1937, São Jorge dos Açores. Olha, dedico esta carta pós-scriptum ao teu pai, meu bisavô baleeiro para as bandas de bater. Como Artur Goulart, também eu acabei por assentar arraiais parcialmente, mas na terra alentejana, perto desta terra cheia de donos, onde não vale gritar: este mar é meu, e teu seria o mar. É que a terra não é o mar. O tema mar e terra é uma das constantes na poesia do Artur. Portanto, eu vou ler um outro poema, exatamente, que tem muito a ver com a ilha e com o mar. O título é mesmo Ilha. Na minha ilha não há praias. Se escreve por mar dentro o doce poema das fajantes, é para que o sol se repouse de romper de nevoeiros no esforço das manhãs. Se o duro e negro basalto se desfaz em maternais desvelos, é para que as fúrias do mar em mimos se desvaneçam. Se pedras e pedrinhas enrolam musicais novelos, é para que se desfiem em vozes e silêncio o tempo e o mar, e se percam nas histórias de um falar de amigos. Se as falências se erguem temerosas nas alturas, é para que mais longínquos horizontes se lhe tornem companhia. Esta minha ilha e o mar, entre a minha ilha e o mar, não há rodeios. É como se fossem de mãos dadas ver passar a coroação e à lembrança do Senhor Divino Espírito Santo. Quem sabe se para o ano, se a sorte for a favor, não será ela a coroar e ele será imperador? O Artur é um grande poeta. Ele tem um poema lindíssimo, exatamente como diz o Eita. O poema chama-se Em Louvor da Poesia e é o Emmanuel Pérez Platino. Desço a par da manhã a íngreme frescura das fajantes. Mergulho em baías, revolvo calhaus, pergunto aos peixes, suplico aos pássaros, aguardo as marés. Subo
Sigo a par da noite a firme transparência das montanhas. Espreito o silêncio, sondo as estrelas, persigo cometas, desafio constelações. Vagueio a par dos dias por estreitos vales, ousadas serranias, desvendo grutas, arrasto neblinas, agarro horizontes. Aventuro-me em catas de marear, passo e repasso mapas terrestres e celestes, reviro baús, decifro enigmas, consulto sábios, livros, pergaminhos, apego-me a santos, bruxos, adivinhos, até que descubro, de repente, no meio de um poema, vulgar como parecia, que o sítio exato da esperança é à proa deste barco, em que me embarco, feito ilha, continente, e onde os deuses, verso a verso, dolorosamente aprendem a ser homens. Isabel, desde continuar este momento depois. Antes de começar, será que não se ouve bem? Ouve-se bem. Antes de começar, vou ler um poema deste livro, No Fio das Palavras, porque a partir daí serão poemas que o Arthur escreveu a partir de 2010 e que eu inseri numa viagem, uma vez que o tema que ele se considera um viajante deste mundo, como tal, como nós, e como considera e sou a companheira de viagem, atrevi-me a fazer uma pequena viagem através do PowerPoint. E aí pus uns extratos dos poemas que ele escreveu ultimamente. Mas vou este ler porque é muito importante para o duo que nós começamos a ser. Só quem sofre apetece a vida e luta e permanece. Em gesto de conquista, palmo a palmo, braço a braço, nem deixa que o eco de um fracasso ao grito de resista. Cada dia um passo, cada ano uma esperança. Atira para fora da balança as culpas e o passado. Aprende com a força da semente. Sai do cerco da terra tenazmente. Amor ressuscitado. E nasce livremente até à flores. Livremente morre por amor. Amor de semear. Só quem sofre apetece. A força de viver. Luta e permanece livre para amar. Naturalmente que antes de sermos dois, não, ele nem viu isto, portanto para ele é surpresa. Mas naturalmente que o berço em que se nasce, o amor em que se cresce, marca-nos indelevelmente. E aqui está, nasceu em 12 de abril de 1937, com a irmã que está aqui presente, a Terezinha, na comunhão e com os pais e a avó. Aqui jovem, naturalmente, depois sabem que esteve no seminário. Como o Onésimo diz, eu também aprendi a respeitar toda a vida do Arthur, porque acho que ele é, desde que nasceu até ao final, até hoje, é um homem de uma integridade impressionante. E, portanto, tem aqui uma parte da sua juventude. Em 2010,
Já foi galardoado com a medalha de prata do município pela Assembleia Municipal de Velas, em novembro de 2010, e também recebeu a medalha de mérito municipal classe de prata pela Câmara Municipal de Évora em 2012. Aqui é uma mostra de imagens em que ele partilha o seu grande conhecimento com todos e de uma forma que nos deleita. Em 1999, um encontro nos Estados Unidos com alguns dos elementos que estão aqui, alguns dos amigos que estão aqui. Foi no dia 2 de maio, precisamente o dia do aniversário do nosso filho aqui presente, o nosso Jorge. Então, avanças? Está aqui. No Museu de Évora também tem aqui algumas imagens em que esteve de 1979 a 1999. Há pessoas que reconhecem, vão reconhecendo aí também. Ai, desculpe lá, passou mais depressa este. Pronto. Então aqui alguns elementos, João Petileiro, professor de História da Arte. Não se vê bem? Ok, sim senhor. Esta foi a equipa que inventariou, e está dentro de um livro, acho que só assim é que estava mesmo bem representada, que inventariou de 2002 a 2014 o património móvel da Arquidiocese de Évora. Foram, de facto, 12 anos de um empenhamento extraordinário com esta equipa. E agora tem aqui também algumas imagens para verem que, de facto, é o artífice do inventário, como há pouco o Vítor Serrão referiu, em que ele fez de tudo, inclusive trepar, subir aos altares, fazer as medições. Ele não tinha vertigens e, portanto, como toda a equipa dos jovens que o acompanhava tinha vertigens, era ele que subia aos altares, que tirava os stands, que os media, que virava de cabeça para baixo e, claro, sempre com a fotografia para mostrar o que se fazia. Só pus esta imagem com um grupo de amigos, e alguns estão aqui, quando fizemos um jantar surpresa dos seus 80 anos, em que também ele não sabia, e que foi de facto extraordinário. Aqui é o retiro maravilhoso da Casa do Olgário, onde algumas vezes nos encontramos no Alentejo, que foi o ano passado, em 2019, o ano passado não houve nada, foi um ano absolutamente de paragem, não é? Em São Miguel, quando foi o encontro dos amigos, e naturalmente aqui numa viagem que nós fizemos com o Onésimo e que pregou uma grande partida ao Arthur de irmos de moto ao quarto, quando ele estava com problemas de coluna, mas que não sofreu nessa altura, não sofreu nada. Este é um dos grandes grupos em que já há aqui muitos rostos que nos criam saudades dos encontros do Municipal, em Casa do Simas, com quem falámos hoje e que manda um abraço muito grande para todos também. E há aqui já alguns saudosos rostos. Esta é uma outra equipa em que, quando estamos em Évora, onde ele não falta, onde ele vai todas as manhãs, além de tomar o café, é partilhar os encontros, os saberes, que é da Igreja de São Francisco. Ele foi o criador da parte do Museu de São Francisco e esta era sobre São Bruno, sobre a cartucha. Esta é uma equipa, há aqui um elemento que pertenceu à equipa anterior, a Susana, e esta é a equipa com quem ele colabora continuadamente em Évora agora. Naturalmente que eu não podia deixar de pôr esta fotografia, porque é a sua paixão, é a ilha, é esta, e não é só a costa sul, que é das suas velas, mas esta costa norte, de facto, a parte da nobreza desta própria paisagem toca-lhe profundamente. E mesmo que seja no Rio Tejo, ele sente-se como no mar, porque é uma das coisas que o delicia, é de facto sentir-se num barco a mexer. E tem que mexer, senão não é bom. Do Alentejo, também participa em muitas atividades, e uma das coisas muito grandes que nos uniu, em que os dois não juntámos os trapinhos, mas juntámos os livrinhos e os discos. Esta aqui tem que ser. Naturalmente que o Divino Espírito Santo tem que fazer parte
mesmo que seja nesta fotografia, porque faz parte do seu imaginário. E aqui entramos nós. E então vou-vos ler este bocadinho do poema, que é um poema que continua mais à frente e que ele escreveu. Tínhamos já o Jorge, e com beijinhos do Artur e do Jorge para mim, foi escrito em 1981. E que ele diz: cá vamos os dois, amores, é mais um ano de esperanças, de sonhos, do que foste. E do que foi esta viagem, da luz exângue do sol posto, à brisa remoçada do levante. Continuamos esta viagem. Bravio ou calmo o mar, já se fez nosso, pois nossa é a força de cortar as ondas, os ventos, as noites, os países, agora que conosco mais um tripulante, nado e criado deste nosso amar, nos ensina e aprende a marear. Cá vamos os três, amor, é mais um ano de luta, de sonhos, de alegria, do que foi e do que for esta viagem. Nós, de facto, começámos com um dueto, e um dueto transformou-se em trio, um trio maravilhoso, com o nascimento do Jorge, em que, de facto, era muito perfeito. Mas mais perfeito ainda ficou depois com o nascimento do nosso segundo filho, que se chamava Artur. E de facto formámos um quarteto que era perfeito. Só retiro este bocadinho, que é, digo, filho, devagar, repito, filho, filho, firme e frágil, sabe a espiga e lume. Digo, irmão, na dureza do ditongo, a força do abraço apertado e longo. A vida traiu-nos e, deste quarteto maravilhoso, tivemos naturalmente que dar as mãos, agarrar-nos. E a verdade é que bem pode o sonho, a fé e a utopia dar ao caminho o passo desmedido, encher de 1000 razões a sabedoria, mas só de amor a vida faz sentido. E de facto foi o amor que voltámos a ter os três, sendo sempre o quarteto, mas em nós os três, este amor grande, demos as mãos fortes e firmes, e foi o que nos salvou, de facto, daquele mar revolto e com revolta. E agora, neste amor entre o pai e o filho, permite ler este poema do Artur, e que é um poema que traduz, de facto, a grande força que este homem tem. Finalmente, marinheiro, que te perfilhou o mar, teu corpo de versos feito pelo vento amortalhado. Ai, tantas horas da gávea, em paz, em sonhos, em guerra, sempre no mar, mesmo em terra. Finalmente, marinheiro, que te abraçou o mar. Lua de prata, mar de luzes, traje de marear. Finalmente, marinheiro, tu não és tu, és o mar. E a verdade é que formámos um quarteto com a entrada da Elisa na nossa vida. E o quinteto maravilhoso que somos hoje, em que, deixe-me dizer este poema, nasce a luz e tudo se contempla. Os rostos ganham mundos e sorrisos. Esvai-se nas sombras a memória da noite. Suspenso no coração, o futuro guarda o sonho e a vontade. A luz tem sempre olhos de criança. E cá estamos nós, felizes em viagem, numa comemoração, num aniversário do Jorge, e agora é um avô atento, um avô que a Gabriela considera mágico, porque adora não só aquilo que anda a aprender com ele, mas também de sair da refeição, da mesa, e ir buscar uma rolha para trazer, para tornar uma delícia o resto da refeição, porque quer que o avô a faça tirar
de trás da orelha ou de trás da trança, onde quer que seja. Cá está agora a nossa pequenita a aprender com o avô. Sapo de Natal. Mãos que se procuram, enleados os olhos em sonhos, e silêncios carregados de palavras a nascer, presépio de amores e de esperanças, familiar roteiro de viver. E é esta a nossa família, é este o amor que nos une, a cumplicidade que fomos criando ao longo da vida e, naturalmente, do coração fizemos um ninho. Desejo-vos um Feliz Natal 2021 e um 2022 cheio de saúde e poesia. O meu profundo agradecimento a todos. Desculpem, mas eu não sei o que é que é dizer. Depois de tudo o que ouvi, com exageros à mistura, eu não sei. A primeira coisa que tenho de fazer, na verdade, é agradecer. Agradecer à Casa dos Açores, agradecer a todos estes que participaram, a quem teve a ideia brilhante de fazer esta homenagem sem eu saber. Fui apanhado já, isto estava muito adiantado e, portanto, não sabia bem o que é que se ia passar. E é claro que um dos grandes culpados está à minha direita, suponho que a minha mulher também anda metida nisto, que só tarde me disse. E depois agradecer a todos que aqui tiveram. O Vítor, que teve a paciência de me ouvir, e a tanta gente que aqui está e que me dá o prazer de ter vindo aqui. Muitos amigos que conheço há muitos anos, outros há pouco, isto não interessa, são amigos à mesma. Eu digo com franqueza, eu ontem ouvi, por acaso, e gostei muito, um documentário, que parece que já não era novo, que passou no Canal 2, com o Mia Couto. E às tantas, ao referir-se à função dele, que era biólogo, a falar da biologia, ele disse: a biologia nunca foi para mim uma profissão, foi sempre uma paixão. Eu sou um privilegiado porque, na verdade, as coisas em que eu meti ou que me foram metendo, sempre tive nelas não para cumprir uma profissão, para assinar o ponto e ir-me embora, mas interessado no que estava a fazer, descobrindo possibilidades, descobrindo coisas. Isto desde sempre. Eu sei que fui privilegiado na família que tive. A cultura andava ali presente, apesar do meu pai não ser homem de muitos livros. Nem naquela altura era possível, livrarias não havia nem nada. Mas a minha mãe tinha muito jeito para tudo, pintava, era uma grande doceira. Tenho vários quadros que ela pintou, não eram grandes coisas, eram quem estava a aprender. Ainda me recordo muito miúdo de a ver pintar, depois ela deixou-se disso, tinha muito que fazer. Depois o meu avô tinha um piano em casa, um piano francês que desafinava às vezes, mas comecei a gostar do piano, aprendi piano com o professor, meti-me em piano, tocava piano, depois quando fui para o seminário continuei com o piano, tocava lá numa das aulas e eles estavam a estudar ao perto, gostavam quando eu tocava uma modinha mais mexida. Depois, inclusivamente, passei para, já que tocava piano, passei a acompanhá-los no órgão, nos harmónios, e inclusivamente fui organista da Sé. Inclusivamente tive a sorte de, quando estive em Roma, no colégio português, que tinha um belíssimo órgão, eu é que tocava no órgão e até tive o prazer de tocar na Basílica do Vaticano, no órgão da Capela do Santíssimo,
quando havia lá umas sessões feitas pelo colégio. De maneira que, nesse aspecto, não me queixo, fui sempre privilegiado e, na verdade, o Onésio já disse aqui muita coisa, nem vou repetir que já é muito tarde. Mas fui para o seminário no segundo ano, no primeiro ano ainda foi feito num colégio nas Velas, que começou na altura. No segundo ano fui para o seminário, lá estive até ao fim. Na verdade, tive uma sorte imensa, como ele sabe, com alguns professores que tive, que eram homens extraordinários, de José Enes, Cunha Oliveira, Francisco Carmo, etc. E que, sobretudo, pensavam mais, não tanto em dar começar desde crianças a dar ali uma perspectiva muito religiosa e eclesiástica e isso tudo, mas em formar homens. E foi essa formação de homens que se manifestou e que nos manteve sempre, quer nas amizades que fazíamos, quer inclusivamente nas férias, férias muito grandes, de 3 meses, que era o que valia, depois de estar fechado tantos meses num internato, quer nessas alturas em fazer acampamentos, em fazer casamentos, como antes de haver o escotismo, como depois com a introdução do escotismo teve de dar outra facilidade. Inclusivamente depois foi uma abertura sem dúvida de todo o tamanho, de todo o género, ir para Roma, porque abrimos o espírito de todas as formas e feitios, sobretudo sob uma maneira de viver como cidadãos. Em Roma já existia democracia na altura, em Portugal não. De maneira que serviu para ver a diferença e para de alguma maneira marcar indelevelmente a nossa maneira de ser e de pensar. Tanto é que o próprio Salazar, num dos paleios que teve em público, fez uma referência aos alunos que vinham do Colégio Português em Roma, muito pouco agradáveis. Mas, de qualquer forma, isso marcou de maneira muito impressionante. Depois, devido a Roma, tive de professor do seminário, o Onésimo já falou nisso. Foi, na verdade, era uma coisa que eu gostava de ser, era ser professor, e sempre procurei não andar a impingir coisas a mais, mas procurar que eles se formassem e ouvissem e gostassem do que se estava a dizer, do que se estava a fazer, para criar gosto por isso. Claro que a forma da Diocese, como estava a ser gerida e umas coisas graves que foram acontecendo com castigos feitos como padres procuravam ser o mais evangélicos possível, o mais agarrados ao Evangelho, que eram mandados para longe de terras, tudo isso criou uma maneira de ver que não permitia que eu continuasse a exercer e que, portanto, tomasse uma atitude definida e vim para fora, mas vocês nem imaginam, quando sai do seminário nessas alturas, mesmo com o curso completo e o professor, não se tem habilitações. Na altura não se tinha habilitações nenhumas. Nada era equiparado. Depois foi, mas nessa altura nada era equiparado. Portanto, foi começar de novo. Tive que meter-me a fazer um exame que já não sei como é que se chamava, que era um exame ad hoc, que era para professor. Estive a preparar, fiz um trabalho sobre, até que achei piada, porque andei na Biblioteca Nacional vários tempos, onde fui conhecendo o nosso amigo Pedro da Silveira e o Avelina, será que lá estava sempre, fazer um trabalho, e que fiz um trabalho sobre a forma como os nossos compêndios escolares viam os infiéis, os inimigos, aqueles que estavam contra, que não eram não eram do mesmo grupo. Um trabalho que até foi muito engraçado. Lá fiz o exame ad hoc, mas entretanto tive a sorte andava à procura de emprego, logicamente, e passei uma vez a ver na Direção-Geral, na altura tinha outro nome, na Direção-Geral, a visitar um amigo, era o João Isaú, que aqui esteve e que era funcionário na Direção-Geral de Cultura, lá na Sexta-feira. E eu fui visitá-lo e coincidiu que, nessa altura, tinha ido lá a diretora do Museu de Évora, a doutora Alice Chicó,
aflita porque estava sozinha, não tinha técnicos, não tinha ninguém, tinha só 4 guardas e, portanto, não conseguia ter mãos para fazer tudo. Portanto, precisava de arranjar alguém e a ver se eles abriam um concurso, faziam qualquer coisa. E esse meu amigo disse: olha, está aí fulano à procura de um emprego, ele faz isto, aquilo, aquele outro, é formado nisto, aquilo, daquele outro, você aproveita. Não há de conseguir depois. E ela pensou e disse: olha, ele apareça lá para a gente ver. Portanto, aparecia em Évora. Conclusão: em fevereiro de 79 entrei no Museu de Évora. Claro que como tarefeiro, porque tinha que arranjar as habilitações. Primeiro que eu tivesse a equiparação à licenciatura na Itália, levou uns aninhos largos. Tanto é que depois fiz concurso para educador, para a educação, que havia funcionava a educação nos museus, mas apenas existia no Museu de Arte Antiga e na Gulbenkian, não havia mais lado nenhum. E a diretora queria por força pôr ali um serviço de educação para trabalhar com as escolas, para as crianças que iam visitar. Cheguei a concorrer, tive um exame lá, fui examinado lá, numa grande visita lá ao Museu de Évora, e pronto, entrei para... Mas entretanto, nessa altura, apareceu a equiparação. E então pude concorrer, técnico superior, etc. Foram uns anos largos, até que depois técnico superior de segunda classe, e depois, na ausência de diretor, eu fui nomeado um diretor interino, até que depois consegui concorrer. Ali alguém que sabe bem disto também, que anda bem nos juristas, até que consegui o meu primo António Muniz, até que finalmente consegui entrar como diretor do Museu de Évora, onde tive até 7 anos, onde tive 7 anos. Foi uma época espantosa para mim, como formação, porque quando fui, o museu estava praticamente ao abandono. Tem aqui, quem sabe, também como aqui estava. As reservas eram um desastre. A pintura tinha bolor nas reservas, pinturas antigas tinham bolor todo ao lado, e, na verdade, o esforço da doutora Chicó, e comigo também na altura, foi tentar pôr limpeza em tudo aquilo, organizar tudo aquilo. Ela começou a abrir um museu aos artistas évorenses, começou a fazer não só exposições com os artistas que não tinham mais nada onde expor, em Évora não havia mais nada onde pudessem expor. Ela abriu, houve coisas muito interessantes, e daí para a frente continuou-se a fazer um trabalho com as escolas, houve um trabalho num serviço de educação, inclusivamente com as estagiárias do magistério primário, que iam para educadoras de infância, e nós mantivemos um serviço grande com 3 professores que eram destacados e que fizeram ali um serviço de teatro e de trabalho com alunos das escolas. Todos os meses havia uma escola do Conselho que lá ia com frequência, até todas as semanas iam, mantinham contato com as obras de arte e a gente verificava quais eram as que eram mais adaptáveis ou não, etc. Isto é uma história que nunca mais acabava, não vale a pena. Depois o Ministério acabou com os destacamentos e deixou de haver dinheiro. Portanto, não havia dinheiro para nada. A gente agora fala que não há, mas naquela altura nem fazem ideia. Nós fazíamos alguma exposição, aproveitávamos tudo que vinha da Gulbenkian, na altura que tinha muitas exposições itinerantes, ou tínhamos algum dinheiro e fazíamos alguma coisa com a prata da casa. Porque se queríamos, por exemplo, quando havia uma exposição, fazer um pequeno beberete assim chamado, é um pão e queijo alentejano e uns chouriços ou coisa do género, tínhamos o saco azul, mas não sei se sabem o que era. Nós tínhamos no tanque que estava no meio do pátio, um tanque com água, onde tinha 2 ou 3 cágados, e onde os visitantes iam atirando moedas, parecia-se que estavam na Fontana de Trevi, mas não, iam atirando moedas para ali. Essas moedinhas é que eram o nosso saco azul para comprar queijo e pão. Isto era assim. Depois, quando saí do museu, isto era muito comprido, levava por aí fora grandes artistas que eu contratei, coisas que me ficaram marcadas, como por exemplo, fez-se uma exposição muito interessante
do Palolo, do António Palolo, e eu fui entrevistá-lo ao Porto. Ele era borense, a Gulbenkian tinha feito uma grande exposição com ele, nós queríamos repetir, a Gulbenkian disponibilizou-nos os 4, ele também, mas eu tive que ir entrevistá-lo ao Porto e ele nem apareceu na exposição, estava com erva assim, cheguei, não apareceu. Mas fez-se uma entrevista, fez-se um jornal próprio, etc. Houve muitas coisas. Tivemos a poesia com o Pedro Taman, tivemos o Júlio Rezende lá a fazer também uma exposição e a dizer coisas, etc. Foi um museu que procurou estar aberto a muitas e variadas coisas. E, ao mesmo tempo, foi-se fazendo uma investigação muito grande em várias áreas e que boa parte delas nem foi publicada. Está em cadernos, está nos meus cadernos, coisas que eram novas. Desculpem, alguém. O que faz estar casado já desde 79, ter encontrado a companheira da vida, com um filho já grande, já cresceu mais do que eu. E, portanto, todo o olho sempre aberto, está vendo o que é a boca. Mas ela já disse tanto que eu estou calado aí nesse aspecto. Depois de sair, de me aposentar, em 79, o arcebispo de Évora tinha sido meu colega em Roma, que era da Madeira, do Maurílio de Gouveia, e andava com o olho em mim sem me dizer nada. Só sei que eu tive 6 meses de lua de mel, tanto de aposentado, ou pouco mais, porque ele, entretanto, apanhou-me e convidou-me, uma vez que também estavam a ser pressionados pelo Vaticano para fazer os inventários, etc. E ele aproveitou-se de mim, convidou-me, se queria dirigir, se queria fazer um inventário da Arquidiocese. A Fundação Eugênio de Almeida entraria com a parte monetária, quando fosse preciso, e resolveu-se arranjar uma equipa de gente jovem. Fizemos o padre que estava lá à frente dos bens culturais, fizemos uma formação rápida sobre o ambiente eclesiástico, o mobiliário, essa coisa toda, sobre a administração eclesiástica, e depois o resto da formação seria, como se dizia antigamente na ação católica, na ação. Portanto, conforme fossem aparecendo as coisas, iam sendo formados. Desculpem, mas para alguma coisa me trouxeram água. De maneira que foi outra vez 12 anos de paixão. Porque quando começámos a ver as coisas, começámos por Évora, a experiência. E, na verdade, o que fomos encontrando pelas igrejas de Évora era de uma riqueza tal que, no fim dessa experiência positiva, resolveu-se fazer uma grande exposição. E fizemos uma grande exposição com 120 peças escolhidas a dedo e com um grosso catálogo que se chama Tesouros de Arte e Devoção. Depois daí, então, a experiência tinha sido positiva e começámos a ir pela Diocese fora, que é muito grande, apanha 3 distritos, além do de Évora, apanha uma parte do distrito de Porto Alegre, de Setúbal e de Santarém. Portanto, é mesmo muito grande. E, portanto, levámos 12 anos nisto, percorrendo todas as igrejas, as capelas, as ermidas, com a equipa praticamente que foi sendo preparada de forma para ser mais ágil, a cada um ter a sua tendência, escolher uma área para que se dirigir, porque senão era muito complicado. Assim, uma ficou para a escultura, outra para a orivesaria, etc. E eu apanhei uma quantidade em cima que faltava gente para mais. E um só para os livros, que era uma coisa completamente ignorada de toda a Diocese. O que é que está nos cartórios paroquiais? Que ninguém sabia. Não é os livros só de batismo, de casamentos e óbitos, que esses toda a gente sabe que existem. Era o que é que há de histórico, das confrarias, dos conventos que havia por ali e tudo. E fez-se um inventário completo de tudo o que existia nas paróquias. Isso está tudo em base de dados, embora essa parte dos livros não esteja online, porque tem que ter outro tipo de coisas. Não se pode mandar as pessoas para uma paróquia onde os livros ainda não estão em condições de ser vistas ou coisa do género. Tem que ser com outro cuidado. Mas damos informações
dávamos informações sempre que algum estudante as pedia. Portanto, foi um trabalho incrível, como estão a ver. E desse trabalho saíram 18 livros de conselhos, 18 livros, com um fotógrafo profissional para fazer as fotografias, com belíssima. Depois podem ver que no fim de tudo foi feito este álbum como resumo de tudo, um pouco de tudo. Podem ver a qualidade dele e como eu sei que ele não existe aqui na biblioteca da Casa dos Açores, ficará para a Casa dos Açores. E podem apreciar e ver a qualidade da impressão, porque todos os outros têm a mesma qualidade. E, portanto, pouco mais tenho a dizer depois disto. Foi um trabalho incrível que, infelizmente, não continuou como devia ter continuado. Agora está a tentar continuar, porque a minha idade já não é para isto. Brinca-se com a juventude, mas já são 84, calma aí, isto não é para bater. E, portanto, agora há alguém que está encarregado do inventário, mas tudo o que o inventário serve, que é para tudo o que é restauro, tudo o que é propriedade e tudo o que é dinamização da cultura de uma aldeia, de uma paróquia, isso tudo não está aproveitado como devia e o inventário serve para isso. Portanto, fico privilegiado e termino, fico privilegiado que, na verdade, acabei a minha função aí trazendo qualquer coisa que seja útil para as pessoas. Não quis, não sei se devia dizer isto, mas digo, eu era voluntário da Arquidiocese, a equipa era paga como técnicos superiores pela Fundação General Almeida. Eu era voluntário da Arquidiocese e continuei sempre assim, como gostaria de ser. E, portanto, além disso, em todos os catálogos, quando se principiava a fazer um catálogo sobre as melhores, tínhamos 30 ou 50 peças de um concelho. Na primeira vez que fizemos isto, começaram a dizer, agora era preciso contratar especialistas para eles falarem sobre essa peça, sobre essa pintura, essa coisa, e eu opus-me terminantemente. Não aceito. Não será feito por mim, também será, mas quem tem de fazer o catálogo e quem tem que falar sobre as peças e escrever sobre elas, a quem tem de inventariar, são os jovens que estão aí. Eles são jovens que precisam de currículo, precisam de estudar, precisam de saber. Não pretendemos fazer o supra-sumo de tudo, nem terminar com tudo o que se sabe sobre a peça. Pretendemos é que fique uma base para quem quiser vir depois e que trabalhe e estude. Assim foi, desde até ao fim. Os trabalhos foram feitos sempre pela equipa, ou por mim ou por eles, mas dividido conforme a cada um estava destinado. Isso, acho eu que isso também foi um privilégio meu e acho que foi muito importante, porque hoje alguns deles são especialistas naquilo que sabem. A moça que está desde o princípio lá é, na verdade, que se dedicou à escultura. Hoje é uma das melhores especialistas de escultura, de certeza absoluta, com toda a prática que tem. E, portanto, é mais uma das coisas em que eu me sinto privilegiado e agradecido à vida por ter chegado a isto. E muito obrigado a vocês todos por me estarem aqui a ouvir há tanto tempo. Eu tento falar alto como fazia nas primeiras vezes que falei em público. É que se via alguém a dormir, falava assim um bocadinho mais alto. O Onésimo contou uma história, mas eu não sei tantas como eu sei muito menos. Ele é que sabe. De maneira que falo mais alto, ou então fazia assim uma coisa qualquer. E muito obrigado a todos. Obrigado ao fim, obrigado a todos. Entre baías e mar aberto, neste arquipélago de ventos e calmarias, desfiando palavras e marés e o silêncio provocando o ritmo das hortênsias. Alguém me disse que o mar tem flores na primavera. E não é que tem mesmo. Quando o inverno chega, ainda se avistam no rastro de espuma e de saudades.
Em cada escala, o amor. E as lembranças, e os pássaros que de asas cansadas se aconchegam nas sombras do basalto. E a cada partida, os versos que me acenam nunca têm o sabor da despedida. Vou folheando decidido as cartas de marear, nem quero saber da última escala. Se o mar se rende ao sol poente, se a luz da manhã voga de velas enfunadas em busca das estrelas, o destino é a viagem. Boa noite a todos. Como já devem saber, somos a Tuca, Tuna Universitária Cristais dos Açores. Acabamos de proclamar um poema do nosso querido professor Arthur Ballard, designado por Navegante. De seguida, infelizmente nós não estamos todos cá, mas convidamos a vós a cantar connosco a próxima música, uma música típica açoriana. Espero que gostem. Aí vai o Pedrinho!
vamos cantar ao nosso amor.